O ranking das pessoas mais ricas do mundo é bastante volátil. Isso acontece porque a fortuna de boa parte desses bilionários está atrelada às ações de suas companhias. E qualquer pessoa que sabe um pouquinho de mercado financeiro sabe que o mercado pode flutuar e muito de um dia para o outro. Não é à toa que se chama de renda variável, né? Com a variação dos preços das ações, variam também as posições nos rankings. Foi justamente com essa movimentação que o bilionário Larry Ellison, o fundador da Oracle Corporation, uma gigante da computação em nuvem, voltou ao posto de segunda pessoa mais rica do mundo na primeira quinzena de junho de 2025. As ações da companhia simplesmente atingiram um recorde histórico, o que acabou levando o próprio Ellison e a fortuna dele para as nuvens também. Depois de um relatório divulgado na quarta-feira, dia 11, as ações subiram 13% de uma vez, e o movimento foi até descrito como um divisor de águas para a empresa e para o próprio fundador. Mas esse é só mais um momento de inflexão na vida de Larry Ellison. A história de como ele fundou a empresa depois de conseguir um contrato com a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Essa história é muito maior que isso. Por essas razões, é a história dele que vai ser contada no episódio de hoje. Meu nome é Mari Amaro e eu sou a roteirista e apresentadora. E este aqui é o Do Zero ao Topo, o podcast que conta as histórias dos homens e mulheres por trás das grandes empresas do Brasil e do mundo. Mas este aqui não é um episódio tradicional. Você está ouvindo ao Do Zero ao Topo Personalidades, a nossa edição que conta as histórias dos grandes inovadores. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. E se estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, você também pode seguir a gente por aí. Agora vamos para a história de hoje? Lawrence Joseph Ellison nasceu em 17 de agosto de 1944 em Nova York, filho de Florence Spellman, que na época do seu nascimento tinha 19 anos, e de um pai que não cumpriu com as obrigações parentais e abandonou mãe e filho à própria sorte. Quando ele tinha 9 meses, o menino contraiu uma grave pneumonia, e a mãe, desesperada e sem conseguir pagar pela saúde da criança, acabou entregando o menino ao casal Lillian e Louis Ellison, que eram tios dela. Assim, o Larry acabou crescendo em Chicago, e só foi descobrir que era adotado aos 12 anos de idade. A relação com os pais adotivos era muito diferente. Com a mãe, existia muito carinho e proximidade. Com o pai, havia muita cobrança. Ele chegou a ouvir diversas vezes, por exemplo, que nunca seria nada da vida. Bom, parece que a adivinhação não era o forte de Louis Ellison. Incentivado pela namorada da época e pelos pais, Larry chegou a frequentar a Universidade de Illinois a partir de 1962, pensando em se formar em medicina. Mas ele acabou abandonando os estudos em 64, pouco depois da morte de Lillian. Depois, em 66, ele voltou a estudar, dessa vez na Universidade de Chicago, mas também acabou abandonando a instituição. E ainda antes, foi logo depois do primeiro semestre. Confiante nas suas habilidades com computadores, ele se mudou para a Califórnia e passou os 8 anos seguintes pulando de emprego em emprego. O que fez o jovem Larry mudar de vida foi uma aposta arriscada em um produto que ainda não existia. E não era exatamente algo que as empresas estavam buscando, porque elas nem sabiam que podia existir. Em uma dessas muitas empresas em que trabalhou, a Ampex, Larry conheceu o colega programador Ed Oates e foi supervisionado por Bob Miner. Ele acabou saindo de lá pouco tempo depois, mas a amizade e a vontade de construir algo do zero permaneceram. O trio foi inspirado por um artigo de pesquisa escrito por um cientista da computação e viu potencial em bancos de dados relacionais e começaram a se aprofundar no tema. Logo, os três viram que havia uma possibilidade de criar um novo negócio, com algo que hoje é trivial, mas para a época representava uma grande evolução, porque permitia que usuários sem conhecimento técnico conseguissem manusear dados e extrair análises de bancos de informação.
nem todo mundo se interessou pelo projeto, que acabou ganhando o nome de Oracle, mas uma agência do governo americano comprou a ideia. O primeiro contrato do projeto foi com ninguém menos que a Agência Central de Inteligência, a CIA. O contrato era para desenvolver um banco de dados para a agência americana. Em uma entrevista, anos depois, o Larry chegou a falar que seu sonho era apenas criar uma empresa onde pudesse trabalhar com alguns amigos, mas a ideia deu tão certo que em pouco tempo o versátil programa de bancos de dados rapidamente se tornou popular. Conhecida por sua inovação e marketing agressivo, a empresa, renomeada Oracle System Corporation, que mais tarde virou Oracle Corporation, em 1982, após o seu produto principal, cresceu rapidamente durante a década de 80 e abriu capital em 86. No ano seguinte, a Oracle tornou-se a maior empresa de gerenciamento de bancos de dados do mundo. Mas em 1990, uma auditoria interna realizada após uma ação judicial de acionistas revelou que a Oracle tinha superestimado os seus lucros. Na ocasião, a equipe de vendas contabilizou receitas futuras no trimestre corrente, o que acabou inflando os resultados. A solução foi dolorida, e Ellison diria tempos depois que aquele foi o momento mais difícil da sua carreira. As ações da empresa despencaram dramaticamente e o fundador precisou reestruturar a gestão da Oracle, trocando gestores jovens por profissionais mais experientes, o que permitiu focar no desenvolvimento de produtos e lançar uma nova versão bem-sucedida da base de dados. A crise durou 2 anos, até que no final de 92, a empresa tinha conseguido voltar para sua saúde financeira. Mas essa, claro, não foi a única derrapada de Ellison. Também em meados da década de 90, o Ellison viu uma oportunidade de competir com a Microsoft Corporation, desenvolvendo uma alternativa barata ao computador pessoal, o PC, chamada de Network Computer, um NC. E bom, você não deve se lembrar de ter visto um NC por aí, certo? O Network Computer não era tão equipado quanto um PC padrão e dependia de servidores de computador para seus dados e software, em uma versão inicial do que mais tarde ficou conhecido como computação em nuvem. Ela estava, na verdade, muito adiantada. No final das contas, tanto a queda contínua no preço dos PCs quanto os atrasos no desenvolvimento do NC fizeram com que os PCs, que rodavam o sistema operacional da Microsoft, continuassem a dominar as mesas dos usuários empresariais. Mais tarde, o Ellison acabou admitindo que o desenvolvimento do NC foi prematuro. O Ellison teve mais sucesso com a sua adoção precoce da internet. A Oracle desenvolveu produtos compatíveis com as tecnologias da World Wide Web, o que ajudou a empresa a crescer. No início dos anos 2000, ele iniciou uma estratégia agressiva de aquisição de empresas rivais de software. Foram feitas dezenas de aquisições, incluindo compras bilionárias da PeopleSoft em 2005, da Siebel em 2006 e da Sun Microsystems em 2010, uma das mais importantes operações de fusão e aquisição do setor de tecnologia na época. A Sun era responsável pela criação da linguagem de programação Java, usada no desenvolvimento de aplicativos para sites e celulares, e era uma peça-chave para o crescimento da Oracle. Em setembro de 2014, o Ellison deixou o cargo de CEO da empresa, embora tenha permanecido envolvido, atuando como presidente executivo e diretor de tecnologia. Para além da fama de empreendedor, Larry Ellison também cultiva uma imagem de playboy. Ele é uma das figuras mais controversas do Vale do Silício e foi admirado por seu grande sucesso, mas também criticado por seus métodos de negócios, às vezes implacáveis, além do seu consumo ostensivo. Ele era um ávido velejador e fundou uma equipe que venceu a prestigiosa America's Cup em 2010. Fã de esportes como surf, tênis, navegação e ciclismo, ele também gosta de comprar iates e imóveis. Até um time de basquete ele tentou comprar. Mas foi uma outra compra específica que fez todo mundo passar a olhar para ele
de um jeito diferente. Ele comprou 98% de uma ilha havaiana em 2012 por 300 milhões de dólares e planejou transformar essa ilha em um experimento de sustentabilidade, com foco em agricultura vertical e energias renováveis, além de desenvolver um resort de luxo. Mas o negócio acabou se mostrando um abacaxi, ou melhor, algumas centenas deles. É que antes de Ellison comprar a ilha, ela era famosa por produção de abacaxis. Mais de 75% da produção mundial da fruta, aliás, chegou a sair de lá. E depois de investir algumas centenas de milhões de dólares com o sonho de reinventar a agricultura, o Ellison acabou colhendo resultados bem diferentes daqueles que viu na Oracle. A ideia do bilionário era que a ilha virasse um paraíso sustentável, com estufas controladas por robôs, inteligência artificial e tudo isso usando energia limpa, vinda de placas solares. Mas as estufas planejadas para um clima diferente fracassaram. Os ventos destruíram os painéis solares e até conseguir o Wi-Fi era um problema constante para quem ficava na ilha. Agora, a empresa que Larry fundou com esse objetivo de revolucionar a agricultura, a Sensei, está mudando de rota, com um foco um pouco mais humilde e voltado para o desenvolvimento de softwares para a agricultura, um assunto que é mais do quintal do Larry mesmo. Mais recentemente, o Larry também se juntou a Masayoshi Son, do SoftBank, e Sam Altman, da OpenAI, para anunciar a criação de uma joint venture de 100 bilhões de dólares para financiar a infraestrutura de inteligência artificial. A ideia foi anunciada junto com Donald Trump na Casa Branca em janeiro de 25, pouquíssimo tempo depois da posse de Trump para o seu segundo mandato. Na vida pessoal, Larry se casou e divorciou algumas vezes. Atualmente está com a quinta esposa, Jolene Ellison. Ele tem 2 filhos, David e Megan, e os 2 trabalham na indústria do cinema. E por falar em cinema, ele também já apareceu brevemente em um filme, Homem de Ferro 2. Mas o que daria um filme mesmo é a história desse empreendedor. Essa história fica por aqui, mas existem muitas outras lá no nosso canal e no nosso feed. Vai lá dar uma olhadinha nas histórias de pessoas como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Warren Buffett e muitos outros. E como sempre, se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal se não for inscrito. O meu nome é Mari Amaro, eu sou roteirista e apresentadora desse podcast. A captação de áudio e a edição são da equipe do InfoMoney. Até a próxima história!